Fala meus queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série do zero até o seu primeiro trade. Nesse vídeo eu vou te ensinar mais uma coisa essencial para todo trader, tá? As famosas tendências. Como o próprio nome já diz, tendência é basicamente um caminho de alguma coisa, é para onde essa coisa está indo. Então se você olha para o gráfico do Bitcoin, esse gráfico, por exemplo, que eu estou vendo nesse momento, você vai conseguir reparar que o Bitcoin, ele basicamente só sobe, ou seja, a tendência do Bitcoin em um tempo gráfico bem grande é uma tendência de alta. Então basicamente a gente tem um caminho de subida, tá? Por que é importante a gente estudar tendências? As tendências, basicamente, por ser um caminho para onde o ativo já está indo, facilita os nossos trades, tá? Os trades a favor da tendência costumam ser trades mais assertivos e é muito mais difícil de você errar, você tá simplesmente seguindo a tendência. Inclusive, essa estratégia se chama Trending Follow. Basicamente, é você seguir a tendência. Só que você não pode simplesmente abrir um long, ou seja, uma posição comprada em um ativo, simplesmente porque a tendência dele é uma tendência de alta, tá? Você precisa fazer algumas outras análises e buscar o ponto certo para você entrar a favor da tendência. Ou seja, você basicamente precisa esperar a formação de bases de preço para que você consiga entrar a favor da tendência e tenha um resultado positivo no seu trade. Quando a gente olha aqui para o gráfico do Bitcoin, a gente consegue ver justamente o que eu falei para vocês agora há pouco, que o Bitcoin ele está em uma tendência de alta em tempos gráficos muito grandes, tá? Então eu tô aqui desde praticamente da existência do Bitcoin, então a gente consegue ver essa tendência de alta. Mas eu tô aqui falando de tendência de alta, o que vem a ser uma tendência de alta? Como que eu consigo olhar para o gráfico e saber que aquele movimento de subida é de fato um movimento de tendência de alta? Vou mostrar aqui para vocês o que seria então a tendência de alta. Basicamente você tem a formação de topos e fundos ascendentes, tá? O que vem a ser um topo e um fundo ascendente? Repare que os fundos desse movimento aqui, ele tá vindo sempre mais alto do que o fundo anterior. Então você teve aqui o primeiro fundo, você teve um segundo fundo mais alto do que o fundo anterior e você teve aqui um terceiro fundo ainda mais alto do que o fundo anterior. Além disso, os topos estão seguindo a mesma lógica. Então você tem um topo aqui no final que ele é mais alto do que o topo anterior, você tem esse segundo topo mais alto do que o topo anterior, no caso aqui o primeiro topo. Basicamente isso que são topos e fundos ascendentes. Para ser uma tendência de alta, isso aqui precisa estar acontecendo, tá? E quando a gente fala de tendência de baixa, é justamente o contrário. Você tem topos e fundos descendentes, tá? Então, basicamente você vai ver o seu gráfico fazendo esse movimento aqui, ó. Então, ele cai, sobe um pouquinho, cai mais. E o que está acontecendo aqui? Basicamente você está tendo fundos cada vez mais baixos em relação aos fundos anteriores e os topos, eles também são cada vez mais baixos. Isso aqui se configura então uma tendência de baixa, tá? Alguns outros autores, eles costumam dizer que você tem uma terceira tendência, que é uma tendência de lateralização. Basicamente quando o mercado ele tá andando em zigue-zague e para o lado, e ele não tem necessariamente a formação de topos e fundos ascendentes nem descendentes, tá? Ele tá basicamente preso dentro de um retângulo. Só que, tradicionalmente, a gente não chama isso de tendência. A gente fala basicamente que o mercado está paralisado, ele está em uma zona de distribuição ou uma zona de acumulação. Basicamente uma zona de indecisão, tá? Onde as pessoas estão indecisas sobre o preço do mercado, se ele deve subir, se ele deve cair. Então, as pessoas ficam brincando com o preço dentro dessa região aqui. Eu considero pessoalmente tendências como sendo tendência de alta e tendência de baixa. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico do Bitcoin essas coisas acontecendo. Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês que hoje eu estou operando pela corretora OKX, tá? Essa aqui é a segunda maior corretora do mundo quando o assunto é derivativos de criptomoedas. Estou muito satisfeito com essa corretora, inclusive essa corretora que eu venho mostrando para vocês já nos outros vídeos. Vou deixar aqui um link para você criar uma conta na corretora, onde você pode, inclusive, criando a sua conta, chegar a ganhar uma caixinha de surpresa de até $10 mil em prêmios. Já pensou se você cria a sua conta e ganha $10 mil em prêmio? Basta criar pelo link, fazer um depósito e fazer algumas operações, tá? E como vocês sabem, eu operava antes pela Binance, só que a Binance vem tendo grandes problemas com os órgãos regulamentadores e possivelmente esse problema ainda vai se agravar. Por isso, eu estou utilizando a OKX e estou muito satisfeito com ela. Mas voltando aqui para o nosso vídeo, quando eu falo para vocês que a tendência de alta formada por topos e fundos ascendentes, é exatamente isso que a gente vê acontecendo aqui. Então, basicamente, o Bitcoin subiu até essa região, onde ele fez aqui um topo, não conseguiu romper, e aí
ele caiu, ou seja, ele fez uma retração. Então esse aqui seria o novo fundo e esse aqui seria o topo anterior. Depois disso, o que acontece é exatamente o Bitcoin continuar subindo até essa região aqui de cima, onde ele tem resistência e ele volta a cair um pouco, fazendo um novo fundo. E por isso é importante que você saiba os conceitos de suporte e resistência. Estou deixando aqui um card do vídeo onde eu estou explicando suportes e resistências para você entender bem o que eu estou falando, tá? Depois disso, repare que o Bitcoin subiu novamente, fez outro topo aqui e aí ele começou a lateralizar dentro dessa zona aqui embaixo, tá? Então, depois desse movimento de alta, continuou lateralizando até que ele subiu mais um pouco, fez outro topo, depois outro fundo. Perceba que os topos eles estão sempre sendo ascendentes, ou seja, cada vez mais altos, e os fundos da mesma forma. Quando a gente olha mais para o movimento atual do Bitcoin, eu estou com o gráfico semanal aberto, tá? O que a gente percebe é justamente o contrário, tá? Então a gente tinha o Bitcoin subindo bastante, ele subiu até essa região, fez um topo, retraiu, e aqui ele precisava romper esse topo anterior. E o que acontece? Ele toca o topo anterior, é usado como resistência, ele volta a cair. E perceba que aqui embaixo, quando ele já está caindo, o que acontece é que ele tenta subir novamente, faz um topo mais baixo que o anterior e aí ele volta a cair e faz isso mais outras várias vezes, tá? Então aqui a gente já tem uma clara tendência de baixa, que é justamente topos e fundos descendentes, ou seja, cada vez mais baixos. Quando a gente fala do Bitcoin, basicamente nesse momento a gente tem essa relação aqui de tendência de baixa. Além disso, você consegue traçar linhas de tendência. O que é uma linha de tendência? Basicamente é uma linha de tendência que você coloca seguindo esse movimento, tá? Então se a gente falou que era uma tendência de baixa, essa linha de tendência ela está apontando aqui para baixo. Então, essa linha de tendência basicamente ela serve como uma resistência para o movimento. Perceba que o preço vai, bate nessa linha, cai, depois ele vai, bate novamente na linha e cai novamente. Linha de tendência, inclusive, dá para você fazer ótimos trades, basicamente utilizando elas como suportes ou resistências. Só que repare que o Bitcoin, a partir de janeiro desse ano, ele rompeu essa linha de tendência, tá? Ele fez um rompimento bem aqui e fez o que a gente chama de pivô de alta. Um pivô de alta vem a ser um movimento em formato de N, tá? Então, basicamente, ele rompe, retrai um pouco e rompe novamente. Agora ele está em mais um momento de retração e a expectativa é que ele continue a fazendo os seus topos ascendentes. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é exatamente uma reversão de tendência. A gente tinha uma tendência de baixa, agora a gente passa a ter uma tendência de alta. Então, como que a gente posicionaria trades nesse cenário? A gente conseguiu ver que nesse momento a gente está em uma tendência de alta, olhando para o gráfico semanal do Bitcoin. A melhor forma de você posicionar trades a favor da tendência é entrar. A melhor forma de você posicionar trades a favor desta tendência de alta, basicamente é você comprar quando ele fizer os fundos ascendentes, que é exatamente esses movimentos onde ele cai um pouco e depois ele volta a subir. A gente teve um fundo ascendente bem nessa região e a gente provavelmente está tendo um outro fundo ascendente bem nesse exato momento. E aí, da mesma forma que a gente conseguia traçar uma LTB, que é a linha de tendência de baixa, a gente consegue traçar aqui uma LTA, que no caso seria a linha de tendência de alta. Nesse exato momento, o Bitcoin está tocando a linha de tendência de alta. Qual que seria um ótimo trade para você fazer aqui? Abrir uma posição comprada, tá? Ou seja, você vai entrar a favor do movimento de alta, você vai abrir uma posição comprada buscando alvos para cima, ou seja, a favor desse movimento de alta. Por outro lado, quando você olha para moedas como a Pepcoin, ela tem uma clara característica de tendência de baixa. Você consegue traçar aqui essa LTB, aonde o preço não consegue romper essa região. E além disso, basicamente, ela caiu, subiu e tá nessa aqui de fazer os topos e fundos cada vez mais baixos. Qual que é um ótimo trade para esse cenário? É justamente você pegar aqui uma região aonde está muito próximo da nossa LTB, tá? Então você entra próximo da LTB vendido, ou seja, a favor do movimento de baixa. Além disso, eu fiz um outro vídeo, estou deixando um card aqui para vocês, falando sobre uma estratégia de trade que eu gosto de utilizar na moeda PEP, que é uma moeda que está em tendência de baixa, tá? Então, basicamente, é uma estratégia onde eu estou seguindo essa tendência majoritária da moeda, no caso aqui, a Pepcoin. Basicamente, é assim que a gente tem que olhar as tendências, tá? E eu gosto de montar operações seguindo as tendências basicamente dessa forma. Claro que eu vou utilizar alguns indicadores, algumas outras coisas, mas isso é conteúdo para as próximas aulas. E agora eu gostaria de pedir para que você se inscreva no meu canal, curta esse vídeo. Além disso, me siga nas redes sociais, tá? Tô deixando aqui o meu Instagram e o meu Telegram. Peço que você me acompanhe nas redes sociais para que você consiga acompanhar esses conteúdos todos os dias. Abraços e até o próximo vídeo.